efeito Early nos transistores bipolares, ele vai afetar o funcionamento do transistor como uma fonte de corrente ideal, né? Ou seja, ele já não vai ser uma fonte de corrente ideal, né? Além disso, o efeito Early ele vai modificar o nosso modelo de pequenos sinais do transistor, tá? Por isso é importante a gente entender o que é o efeito Early no transistor. Então vamos revisar o funcionamento do transistor, tá? Para daí a gente poder entender melhor o que é o tal do efeito Early, né? Então a gente viu que um transistor nada mais é que três regiões, né? Com dopagens diferentes, né? Onde a gente tem duas regiões N em volta de uma região P, né? Uma região no emissor que está dopada mais, né? A região no meio é da base e a região de cima do coletor. E para ele operar no modo ativo, né, a gente precisa ter duas condições que precisam ser satisfeitas, né? A tensão VBE tem que ser maior que zero para você polarizar diretamente a junção base-emissor, e a tensão VBC, né, ou melhor, a tensão VCE precisa ser maior que VBE, tá? Para que a polarização aqui na base coletor seja reversa, né? E aí a gente tem aquele efeito de varredura devido ao campo elétrico forte da região reversa, que capta os elétrons aqui do emissor e joga eles ou varre para o coletor, tá? E aí a gente viu que quando a gente coloca aqui um gráfico, né, um eixo X aqui na vertical e aqui na horizontal seria a nossa densidade de portadores, densidade de elétrons, a gente vai ver que do início aqui, né, da região de depleção da polarização direta, né, você vai ter uma grande quantidade de elétrons e aí vai reduzindo, né, até que ela zera, né? E a gente diz que esse comprimento aqui, né, que a gente tem essa quantidade, essa densidade de elétrons, a gente diz que é o comprimento aí médio de difusão dos elétrons, que é chamado de LP. Tá? Isso aqui vai aparecer direto aqui na fórmula, tá, da corrente de coletor, né, que está dentro do nosso IS, né, que a gente normalmente não fala muito porque a gente usa sempre o termo IS. Tá? Mas a gente tem aqui esse LP, tá? É o comprimento médio de difusão, tá? Dos elétrons aí no semicondutor tipo P. A mesma coisa a gente tem também um LN, que é a difusão das lacunas, tá? No material N do emissor, que é o LN. Tá? Todos eles vão estar, né, esses valores vão estar compondo aqui o IS da tua fórmula da corrente de coletor. Tá? Que depende, né, principalmente da tensão VBE. Tá? Então, isso aqui era o que a gente tinha visto lá do transistor, né? Essa operação no modo ativo, que você tem essas duas particularidades das polarizações. Tá? E aí você chega nessa equação aqui. Ok? Outra coisa que a gente viu também foi que se a gente deixar a tensão VBE constante, por exemplo, no valor VBE1, tá? A gente vai ter uma corrente IC, por essa fórmula, que vai ser um ISE na VBE1 por VT. Que se a gente aumentar aqui ou variar a tensão VCE, aqui é VCE, tá pessoal? Não está aparecendo direito, mas é VCE. Se a gente mexer na tensão VCE, a corrente ela não muda, tá? Ela só depende do valor VBE que você colocou, então ela fica estável num patamar, né? Que é o funcionamento de uma fonte de corrente. Se você aumenta o VBE, aí você sobe o patamar da corrente, ou seja, você tem uma corrente IC maior, tá? Mas ela continua sendo constante, né? Então, é isso que a gente viu que, independente do VCE, você tem essa corrente constante, mas isso aqui é um funcionamento idealizado, é uma curva idealizada do transistor. A gente vai ver que o efeito Early mexe justamente com esse comportamento ideal. Então aqui a gente tem novamente o nosso diagrama do nosso transistor NPN, tá? Com uma tensão VCE aqui qualquer. Aí imagine que a gente pega essa tensão VCE e a gente dobra essa tensão VCE. Tá? O que vai acontecer? Então lembra o seguinte, a polarização reversa que eu tenho aqui, ela é estabelecida pela subtração de VCE com VBE.
Então a tensão que eu tenho aqui aplicada nessa junção é a diferença dessas duas tensões. Tá? Então se eu aumento a tensão VCE, tá? Eu vou ter aqui um acréscimo na tensão de polarização reversa entre a junção base e coletor. Tá? Então, por exemplo, imagine que eu dobro aqui a tensão VCE, que ela vai ficar 2 vezes maior. Se eu aumento a minha polarização reversa, também a camada de depleção, a região de depleção também vai aumentar, vai ficar, né, maior, né? Então eu espero que isso aconteça, né, num VCE 2 que é maior que esse meu VCE 1, tá? Então aqui essa coordenada x2 que eu tinha antes, agora vai ser um x2' que ela vai estar mais para baixo, tá? Na prática, tá? O que isso está fazendo aqui? Principalmente está reduzindo aqui, tá? O comprimento de difusão, né, médio dos elétrons na base do meu transistor, né? E lembra que esse comprimento de difusão, ele aparece aqui no IS do meu transistor. Ele está aqui dividindo um dos termos do IS. Tá? E é o que acontece aqui na prática, quando eu dobro o meu VCE, por exemplo, ou aumento o meu VCE, esse LP, ó, reduziu, está menor. Né? Então, o que vai acontecer, né, na prática, que a gente espera que aconteça? Então, se eu tenho se esse LP, eu tinha uma situação que eu tinha uma corrente, tá, de coletor lá, com VCE 1 aqui, né? Aí eu aumentei o VCE. Esse LP, ele reduziu, certo? Então ele caiu. Se ele caiu de valor, tá? O que eu espero que aconteça? Tá? Se ele está no denominador, ele vai fazer com que essa divisão aumente o valor. Tá? Então isso vai fazer com que o IS aqui cresça. Tá? Então o fato do LP ser reduzido vai aumentar a corrente, né, de fuga, o IS do transistor. E se o IS aumenta, tá, o IC também vai aumentar. Então tá vendo o que está acontecendo? Eu não mexi na tensão VBE, que controla a corrente de coletor, ela continua a mesma, mas eu aumentei o VCE. Tá? E o VCE, por sua vez, ele aumentou a faixa aqui, a camada de depleção, que diminuiu o LP, tá? Que é o comprimento médio de difusão das lacunas. Então as lacunas têm menos espaço para, dos elétrons, né? Tem menos espaço para se difundir. Tá? Isso resulta num IS maior, que vai aumentar a minha corrente. Então, opa, essa equação, isso foi o que o Early notou, né? Essa equação ela não está totalmente certa, tá? Porque ela depende também da tensão VCE. Tá? Então, a corrente C muda com o VCE. Então, a gente precisa, de alguma forma, corrigir essa equação, tá? Para que ela contemple a variação no VCE. Tá? Ela precisa depender de uma segunda variável, que é a tensão VCE. Só que é claro que utilizar aqui o LP não é muito simples. Tá? Esse aqui vem lá da física quântica, então não é fácil de você, vamos dizer assim, dimensionar. Então o que o pessoal faz? Eles, por análise, de forma empírica, tá? Eles corrigiram a fórmula do IC. De que maneira? Colocaram um termo aqui que depende de VCE e de uma tensão VA, que é a tensão de Early. Tá? Com isso, pode ver aqui, ó, que quando eu aumento o VCE, a corrente C agora aumenta. Tá? É claro que ela vai aumentar, né? O quanto ela vai aumentar vai depender de qual o valor dessa tensão VA. Se essa VA for, tensão de Early for muito alta, esse acréscimo vai ser quase nulo. Tá? Então depende muito desse parâmetro VA, que é a tensão de Early, que a gente vai entender melhor da onde que o Early tirou esse VA aí para fazer essa correção. Tá? Então, considerando o efeito Early, que foi o que ele notou, a gente tem que utilizar essa fórmula nova para o IC, que aí ela depende de duas variáveis, a tensão VBE e a tensão VCE. Agora que a gente sabe que a corrente IC, né, a fórmula da corrente IC, ou melhor dizendo, ela não era aquilo que a gente imaginava, ela tem que ter uma correção devido ao efeito Early, tá? Como é que ficam as curvas, né, de tensão por corrente do nosso transistor, né? Então, vamos olhar aqui primeiro a curva de IC por VBE, tá?
ela vai ter uma pequena mudança, né, que a gente tinha, ela continua tendo formato exponencial, né, comportamento exponencial, só que a relação, né, de diferença entre a curva sem o efeito early com o efeito early é que ela vai crescer um pouquinho mais rápido, né, ou seja, ela vai subir um pouco mais forte do que a curva que a gente tinha previsto, né, com a equação anteriormente, tá? Mas é uma diferença muito pequena, tá? Na prática, muitas vezes a gente utiliza aquela fórmula do IC igual a IS E na VBE por VT, sem o termo VCE, tá? Com a tensão de Early, tá? O que muda de maneira um pouco mais expressiva é a curva de IC por VCE, tá? Porque o que a gente vai notar aqui é o seguinte, na hora que você aumenta a tensão VCE, né, você vai deixando ela cada vez maior, a corrente C vai aumentando porque, né, aquele comprimento médio de difusão ele vai diminuindo, né, que faz com que o IS aumente e assim a corrente de coletor vai sendo cada vez maior, né? Vai crescendo cada vez mais. Então ela deixa de ter aquele comportamento idealizado que ela não mudava com VCE e agora ela vai ter um comportamento que ela sobe, né, com uma certa inclinação à medida que VCE vai aumentando. Vamos entender um pouco melhor o que significa essa equação quando a gente coloca lá o termo 1 mais VCE por VA para incluir o efeito early, né? Então vamos pegar aqui a curva de IC por VCE, tá? Então aqui em tracejado é a curva que a gente tinha sem o efeito early, né? A gente sabe que com o efeito early ela vai ter um comportamento aqui de linear, né? De acréscimo de IC com VCE, né? Então eu tenho aqui aqui esse ponto aqui VBE1 seria a partir, né, tensões de VCE menor que VBE1 fariam que o transistor saia do modo ativo, ele vai entrar na saturação, tá? Por isso que a gente não está desenhando o gráfico para a esquerda desse ponto, ok? E aqui eu tenho uma corrente IC1 que vai ser dada por ISE na VBE1 por VT, tá? Então, se eu estender essa reta, tá? Nessa parte que ela não existe, mas se eu estender ela, eu vou ver que ela cruza exatamente o eixo VCE na tensão de Early, tá? No VA, que é o parâmetro que a gente utiliza para corrigir a fórmula da corrente de coletor devido ao efeito Early, tá? Vamos trabalhar um pouco mais nessa equação para entender o que o Early fez aqui, né? Então, se a gente pegar essa equação aqui e considerar que esse termo IS, E na VBE por VT, vou chamar de uma variável A qualquer, tá? Vou dar esse nome de A. Então, eu substituindo aqui, isso aqui vai ser ICA1 mais VCE por VA, certo? Se eu pegar aqui e aplicar a distributiva, ou seja, multiplicar o A por 1 e por VCE por VA, eu vou ter que ICEA mais AVCE VA, tá? E aí, mudando aqui a ordem, eu colocando o VCE na frente, eu vou ter a equação IC dessa forma, tá? E aí coloquei aqui o que está multiplicando o VCE, que é o meu X, vamos dizer assim, tá? Que isso aqui é a minha inclinação. O A por VA é a inclinação dessa minha reta aqui, certo? E o que é o A? O A é IC, né, que é o IS E na VBE por VT. Era o IC que eu tinha antes de considerar o efeito early. Tá? Então, aqui dá para ver que a inclinação que eu tenho aqui, ela é justamente IC por VA. Tá? Por que a gente está fazendo essa análise aqui? Tá? O que o Early, né, ele fez? Ele não sabia que exatamente aquele LP ele influenciava na corrente de coletor. E mesmo que ele soubesse, ele não tinha como calcular aquele comprimento médio de difusão. Então o que ele fez? Ele mediu, né, a corrente de coletor para vários valores de VCE. E aí ele caracterizou essa reta, né, estendendo ela e vendo que ela cruza em VA. Tá? Então a tensão de Early, né, nada mais é que um parâmetro, né, é um parâmetro da equação dele que a gente obtém aqui de forma gráfica
quando você estende a reta, tá, da corrente IC por VCE até cruzar o eixo X aqui de VCE, tá? Ele vai cruzar na tensão de Early. E observe que quanto maior for a tensão de Early, tá? Aqui é um valor negativo, né? Tá? Mas quanto mais ela for para a esquerda, menor vai ser essa inclinação e mais próximo do ideal, mais próximo da curva sem o efeito Early, vai ser a nossa corrente. E quanto menor, ou seja, quanto mais o VA se aproxima aqui, tá? Pior é o efeito Early. Tá? Ok? Veja que também isso aqui ele vai piorar se você colocar uma corrente maior, né? Imagine que você coloca um VBE aqui maior, tá? Vou desenhar aqui. Né? Imagine que você coloca um VBE 2 aqui que é maior que o VBE 1, tá? O que vai acontecer? O VBE 2 vai resultar numa corrente aqui, tá? IC maior, tá? Então eu vou ter uma corrente IC mais com uma intensidade maior, um IC2 aqui, né? Então esse IC2, se a minha inclinação ela é dada aqui por ISE na VBE VT por VA, isso quer dizer que se a corrente IC é maior, a inclinação vai ser maior. Então aqui eu vou ter uma subida bem mais íngreme, bem mais inclinada, tá? Em relação ali ao, digamos, o ideal, né? Então, o que acontece? Quanto maior for a minha corrente IC, que eu estiver trabalhando com o meu transistor, pior vai ser o meu efeito early. Veja que se isso aqui eu pegar e estender, né? Se eu pegar isso aqui e estender, provavelmente ele vai chegar lá também no VA, tá? Então, veja que o ponto VA ele é fixo, né? Então, se você tiver correntes, né, no transistor maiores, mais elevadas, essa inclinação vai ser maior e o efeito early vai ser pior, né? Ou seja, a corrente vai variar mais com a tensão de coletor. Se você tem correntes de coletor menores, o efeito early tende a ser muito pequeno e quase desprezível em muitos casos. Ok? Qual que é a implicação, então, dentro do modelo de grandes sinais do transistor quando a gente considera a presença do efeito early, né? Então, a gente vai basicamente mudar aqui, né, a parte da fonte de corrente. Então, aqui a fonte de corrente ela vai depender da minha tensão aqui VBE, né, mais a tensão VCE, né? Aqui está V1, mas é VBE, tá? Então, eu vou ter essa dependência aqui, né, devido a isso. Como é que vai ficar o modelo de pequenos sinais quando a gente leva em conta o efeito early? Então, vamos pegar uma situação aqui inicial em que a gente tem um circuito com transistor, que eu coloquei uma tensão VBE qualquer, tá? E aí eu tenho resultante uma corrente IC, né? Devido à tensão VBE e à tensão VCE, né? Lembrando que agora a gente está falando que IC depende do efeito early, então IC é uma função de VBE e VCE. Então eu tenho duas tensões que determinam a minha corrente de coletor, tá? Mas aí eu provoco uma variação, ou seja, eu mudo a tensão VCE. De quanto que eu mudo? De um delta VCE qualquer, pode ser 5 mV, 10 mV, um valor pequeno, tá? E isso vai me ocasionar uma nova corrente IC2, que eu não sei ainda qual o valor dela, tá? Como que eu faço para encontrar IC2? Bom, primeiro, lembro que IC1 ela é o que? IC e SE na VBE por VT, 1 mais VCE por VA, que é a tensão de early, né? Isso é a corrente que eu tinha na primeira situação. Na segunda situação, eu vou ter ISE na VBE por VT, 1 mais VCE mais delta VCE divididos por VA. Então, se eu pegar aqui e rearranjar essa equação, aqui eu tenho a própria corrente IC1, certo? Então, isso aqui é o meu IC1. E o outro termo que fica, multiplicando o delta VCE por VA, é justamente a variação que eu tive em IC. Tá? Então, isso aqui quantifica o que mudou, né, em IC2 em relação a IC1. Ele mudou essa quantidade aqui, essa quantia, certo? Então, colocando esse ΔIC numa equação, ΔIC vai ser igual a esse termo todo, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa variação no VCE e dividir pela variação do IC, certo? Então, passo essa variação do IC dividindo, passo esse VA para cá e passo esse ISE na VBE dividindo aqui, ó, tá? E o que eu vou ter, né, vai ser VA divididos por IC1, que é o IC1 sem o efeito early,
tá? Então chamei isso aqui de IC1 sem o efeito Early. Então tensão divididos por corrente é uma resistência. Então, para pequenas variações, tá, na tensão de coletor emissor, o que ocorre, ou seja, a gente pode representar o efeito Early para pequenas variações como se fosse uma resistência que ela tem valor dado pela tensão de Early divididos pela corrente, só que a corrente C, ou a fórmula da corrente C sem considerar o efeito Early, tá? Que lembra que a gente viu que na curva de IC por VBE, a diferença que você tem de IC considerando com efeito Early sem efeito Early é pequena, tá? Então não vai mudar, não vai ter uma mudança muito grande eu utilizar aqui a fórmula, tá, que a gente estava usando anteriormente de a gente ter explicado o efeito Early, tá? Então a grande mudança que eu vou ter, tá, vai ser essa resistência. E veja que ela faz sentido ser essa resistência porque o efeito Early no nosso gráfico, né, da corrente versus tensão VCE é uma linha reta, né? E o comportamento linear ele é característica do que? De uma resistência, ok? Então o que eu vou ter de mudança, resumindo aqui em modelo de pequenos sinais, tá? Eu vou ter um RO que ele vai aparecer aqui em paralelo com coletor e emissor, tá? E vai aí alterar, né, o comportamento da fonte de corrente, que antes era ideal, agora eu tenho uma resistência, né, em paralelo, né, que vai tornar essa fonte de corrente uma fonte não ideal mais, né? Sendo que esse RO, né, ele vai ser dado aí pela tensão de Early vezes a corrente IC, divididos pela corrente IC1. E os demais aí, parâmetros continuam o mesmo, GM não altera e RP não altera, né? A única coisa que muda é realmente a inclusão de RO. E a gente diz o seguinte, né? Em muitos exercícios você não vê que a gente, quando fala que não tem efeito Early, a gente fala que o RO é infinito, né? Se o RO for infinito, quer dizer que é um circuito aberto, não tem um efeito Early. Ou então a gente diz que a tensão de Early é infinita. Tá? Se a tensão de Early for infinita, for muito elevada, o RO vai ser infinito, ou seja, é um circuito aberto. Tá? É a mesma coisa de desconsiderar o efeito Early. Para finalizar, vamos entender onde que o RO entra dentro da análise gráfica da curva de IC por VCE. Né? Então, lembrando aqui a nossa equação agora IC com efeito Early, a gente retrabalhou essa equação na primeira análise gráfica e mostrou o seguinte, né? A gente colocou o VCE aqui, né? Tirou aqui da equação e a gente mostrou que IC, né? Ele é igual a um fator que multiplica VCE, que vai dar a inclinação da reta, mais um A aqui que é o IS E na VBE por VT, tá? Então, se a gente notar esse fator aqui que dá a inclinação da reta IC por VCE, né, ele é exatamente a corrente IC sem o efeito Early divididos por VA. E observe que na fórmula da resistência RO de pequenos sinais, RO nada mais é que VA divididos pela corrente IC sem o efeito Early. Tá? Então, RO é definido dessa maneira. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, essa equação nada mais é que escrever ela como sendo IC igual a 1 sobre RO vezes VCE mais o fator A, né? Então, se a gente fizer aqui novamente a curva, né, ou melhor, a reta, né, de IC por VCE, então imagine que você colocou uma tensão VBE ali 0,7 volts, né? Então, daí você vai ter uma corrente IC1 correspondente a essa tensão de 0,7, tá? E à medida em que você aumenta o teu VCE, né? Lembrando que se você colocou 0,7, né, para estar no modo ativo, você tem que ter um VCE maior que 0,7. Por isso a reta só existe a partir de VBE1, né? Então, você colocando VCEs maiores que 0,7, tá? A corrente C vai progressivamente aumentando, né? Com inclinação 1 sobre RO1. Tá? Então, a inclinação, ou seja, a resistência de pequenos sinais aqui reflete justamente o efeito Early na curva. Né? Ok? Então, lembrando aqui, né, que quando você estende essa equação,
né, desculpe, essa reta, você vai cair exatamente no ponto menos VA, né, na tensão de Early aqui, né? Eu só coloquei VA que normalmente a gente usa o valor em módulo dela aqui, tá? Mas é um valor negativo aqui, né, para o gráfico, ok? E o que acontece se a gente, por exemplo, pegar um VBE2, em vez de usar 0,7, a gente usar, por exemplo, 0,75, um valor um pouco mais alto, tá? Então, coloquei aqui 0,75. Obviamente, eu vou ter uma corrente agora de coletor maior, tá? E mesmo mudando ali 0,05, ela vai aumentar bastante em relação a IC1, né? Lembra que a corrente aumenta exponencialmente com a tensão VBE, né? Então a corrente aumenta para um valor IC2, tá? Só que agora, ó, veja que a reta, tá? Ela continua, né? A reta como um todo, que ela continua cruzando o ponto menos VA, né? Da tensão de Early. Isso faz com que a inclinação, tá? Agora da reta fique maior, tá? Então ela vai ficar maior. Faz sentido ela ser maior? Ó, o RO ele é VA por IC. Se eu fiz o IC maior, tá? O RO vai diminuir de tamanho. Tá? Como a inclinação é o inverso de RO, se o RO diminui, né? Se ele cai, né? A inclinação como um todo aumenta. Tá? Então a inclinação vai aumentar. Isso quer dizer que eu vou ter um aumento maior ainda de C com o aumento do VCE. Ou seja, o efeito Early é mais pronunciado, né? Então, veja que se você quer, né, evitar ao máximo o efeito Early, o ideal é você ter, né, ou polarizar, né, o transistor, né, estabelecer correntes de coletor de valores baixos, tá? Porque valores baixos vai implicar numa inclinação pequena e o efeito Early aí você pode reduzir bastante ou até desprezar em alguns casos, ok? E é claro que para pequenos sinais, né, também quando você aumenta a corrente, tá? O efeito Early vai se o RO diminui, se o RO diminui, é pior para pequenos sinais. A gente vai ver mais para frente essas implicações, tá? Lembrando o seguinte, né, só para fechar isso aqui, que por um outro lado, quando você aumenta a corrente, você passa de um IC1 para um IC maior, o GM, a transcondutância, ela aumenta, né? Então, e o GM maior é melhor porque a conversão de tensão para corrente ela fica mais forte, né? Ou seja, que é um fator importante para você amplificar sinais, tá? Então vejam que são dois parâmetros contrastantes. Se você quiser aumentar o GM para poder amplificar mais os sinais, tá? O efeito Early vai piorar no teu circuito. Tá? Então existe um certo, vamos dizer assim, você tem que escolher, né, até o quanto você quer aumentar a corrente para aumentar o GM, de forma que você não tenha um efeito Early muito exagerado ou muito ruim, né, que seja prejudicial para o funcionamento do teu circuito. E lembrando que aqui, né, você vai ter aqui o RO, deixa eu apagar aqui, ficou em cima, né? Que você vai ter também aqui, nesse caso, o RO2 vai ser menor que o R1, certo? Então, você vai reduzindo a resistência de pequenos sinais à medida que IC aumenta. Então, era isso que eu tinha para comentar sobre o efeito Early. Espero que vocês tenham entendido e desejo aí um bom estudo para todos.